Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 19 de novembro de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. É a parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além destes, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Vamos fazer a nossa prece inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, todos vós que labutais em nosso favor, para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para a nossa elevação espiritual, pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração
neste momento em que nos reunimos para estudarmos as tuas verdades, Senhor Jesus, provindas do nosso Pai Celestial e que tu mesmo trouxeste em pessoa, Senhor. Não apenas enviando-nos os teus emissários, mas tu mesmo, tendo vindo a nos ensinar, a nos exemplificar, a vivenciar tudo o que tu nos trouxeste. Por isso, antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja, Senhor. Meus amigos, primeiramente eu quero agradecer aqui e saudar os trabalhadores e frequentadores do Grupo Espírita Sementinha de Jesus de Guaxindiba, o amigo Carlos Eduardo, a amiga sua esposa Janaína, filho e nora da nossa amiga e saudosa Marilene Toches, que estão também nos ajudando, retransmitindo as nossas pregações. Então, meu agradecimento e a minha saudação a todos vocês do Grupo Sementinha de Jesus de Guaxindiba. Essa parábola dos talentos é uma parábola interessantíssima. Lógico, o próprio Cristo a contou. Não é apenas uma fábula de um filósofo, uma história interessante, é uma lição que Jesus veio nos trazer com a sua pedagogia, a sua didática divina. E, segundo Haroldo Dutra Dias, um também missionário do Cristo, missionário do Espiritismo, no seu livro interessantíssimo e imperdível, que inclusive eu recomendo que todos que possam façam a aquisição e a leitura, E o Verbo se fez parábola. Livro muito interessante, lançado em 2019, em que ele analisa as parábolas de Jesus, com o seu toque pessoal, que é algo que escapa à vulgaridade, digamos assim, né? Ao senso médio, ao senso comum de nós outros cristãos, espíritas. Nós sabemos que Haroldo tem uma visão sobre os ensinamentos, né? Sobre tudo que a doutrina espírita já nos disponibiliza, um pouco mais aprofundado. Então, vale a pena nós buscarmos essas lições de Haroldo, né, essas interpretações, porque não somente são fiéis, são coerentes com tudo que já está disponibilizado pela doutrina espírita, seja nas obras básicas da codificação, seja nos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier e outros grandes da doutrina que também têm livros, né, muitas vezes psicografados ou até livros autorais mesmo, né, grandes espíritas escreveram, discorreram sobre a doutrina, sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Haroldo também faz essa colaboração da qual nós não podemos prescindir, né? E não podemos olvidar, né? É imprescindível para que nós tenhamos uma compreensão melhor de tudo o que está à nossa disposição, seja o próprio Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, as parábolas, né? Seja o Sermão do Monte, por exemplo, né? Que segundo Gandhi, tudo poderia se perder em termos de escrito, e se o Sermão do Monte estivesse preservado, tudo estaria preservado, dada a importância. Então, Haroldo também tem contribuído para que nós alcancemos ou nos aprofundemos um pouco mais no significado verdadeiro de todas essas lições maravilhosas. Então, esse livro é mais uma obra dele, E o Verbo se fez parábola.
em que ele comenta, como nós dissemos, as parábolas de Jesus. E existe um capítulo aqui dedicado à parábola dos talentos. É um capítulo, como todos os demais, até extenso, né? Mas com aquele linguajar, né? A forma como Haroldo escreve ou faz suas palestras é tão simples, apesar do seu conhecimento, da sua cultura, da sua sabedoria espiritual, que um capítulo em tese extenso num livro torna-se fácil e agradável de se ler. Então, é imperdível e nós vamos aproveitar essa colaboração do nosso amigo Haroldo Dutra Dias e nosso, por que não dizer, benfeitor, né? Apesar de encarnado, né? Então ele diz aqui, meus irmãos, nesse livro, e o verbo se fez parábola, que essa parábola dos talentos, se nós prestarmos atenção, ela é contada logo após a parábola das 10 virgens. E segundo ele, uma complementa a outra, porque enquanto a parábola das 10 virgens nos exorta à questão da vigilância, né, da atenção, sobre a qual, inclusive, nós já falamos, né, recentemente, não abordando a parábola em si, mas o assunto, né? Orai e vigiai, né? Então, para nós termos atenção, estarmos sempre, como diziam os escoteiros aí, né? Quem conhece o lema dos escoteiros, né? Sempre alerta, né? Isso em termos espirituais, meus irmãos. A parábola das 10 virgens está a nos exortar a atenção, a vigilância em termos espirituais. E que, mesmo diante de uma aparente demora, muitas vezes, diante do que nós achamos que está prestes a acontecer, ou que nós queremos que aconteça, uma festa, um casamento, algo que nos entusiasma, né? Nós não podemos desanimar. Nós não podemos descuidar. Nós não podemos achar que pode ser de qualquer maneira. Eu não preciso me preparar. Daí, as 5 virgens chamadas loucas, né, nécias, imprudentes, que não levaram reserva de azeite. Elas não se prepararam, elas não se preveniram. Por quê? E se demorasse, como aconteceu na história, né? O noivo ou a noiva atrasasse, né? Demorasse a começar o evento, a festa, a comunhão, né? Como que ficaria? Né? Primeiro que todas dormiram, né? Falharam com a questão da atenção, da vigilância. Mas, mesmo assim, mesmo todas tendo não conseguido orar e vigiar, né, por 1 hora, como disse o próprio Cristo aos seus discípulos que o acompanharam no Horto das Oliveiras, ou pelo tempo que for. Porque nós, meus irmãos, nós veremos aqui hoje, nós temos importância para Deus. Nós temos importância para Jesus. Embora muitos de nós não nos valorizemos, né? Muitas vezes numa falsa modéstia. Não é você se achar o máximo, né? E que é isso que é o correto, você se achar melhor do que os outros. Não é nada disso. É nós sabermos que nós temos valor diante de Deus, que Deus confia e acredita na gente, e que Ele quer, inclusive, a nossa colaboração. Olha que coisa interessante, né? Que coisa maravilhosa. Jesus, sabendo que não precisa da nossa ajuda para nada, porque Ele é a representação do Deus vivo, o Filho do homem, é o Verbo que se fez carne. Ele quer a nossa participação. Deus quer a nossa participação
na obra da criação. Então, eles nos valorizam. E nós, muitas vezes, não nos valorizamos numa falsa modéstia, que, na verdade, nada mais é do que orgulho, porque a timidez, né, nada mais é o medo, né, do que um orgulho. É aquele medo, é aquele orgulho de não se expor e não ser, muitas vezes, envergonhado diante, né, do público, não ser rebatido, talvez, né, não ficar sem argumento, sem resposta, né, como aconteceu, por exemplo, com Saulo de Tarso, quando ainda não estava convertido, diante de Estevão, que era um cristão que ele desprezava, né? Como é que pode um cristão pobre, num grupo, né? Num grupamento de pessoas também pobres, ignorantes, e ele desafiou, está lá no livro Paulo e Estevão, meus irmãos. Saulo, né? Desafiou Estevão num debate e perdeu, digamos assim, né? Porque a oratória, a retórica de Estevão, lógico, né? Ele já era um cristão e tinha uma missão, nós sabemos. Mas ele também devia ser altamente ajudado pelos espíritos. Então isso faz com que uma pessoa que já tenha um dom, digamos assim, uma oratória, né? Uma facilidade para a fala, seja ainda mais ajudado, né? E tem um poder, digamos assim, porque energia, né? Magnetismo provindo dos trabalhadores de Jesus. Então, aquele que era o grande doutor da lei, que ocuparia, inclusive, o cargo vago no Sinédrio, né? de Gamaliel, né? Altamente reconhecido na sociedade judaica, né? Perdeu um debate para um mero cristão, né? A gente ouve casos, né, até hoje, em pleno ano 2022, de pessoas muitas vezes que falam assim: você sabe com quem você está falando? Em pleno ano 2022, meus irmãos. Então, assim, naquele momento antes de Paulo ser Paulo, quando ele ainda era Saulo, ele era um desses que achava: quem é você para debater comigo? Né? E, graças a Deus, e com a sua, aí sim, com a sua transformação, com a sua humildade, com a sua conversão, virou Saulo. Paulo, né? Virou Paulo, o apóstolo dos gentios, o maior divulgador da palavra, da mensagem de Jesus. Então, a gente não tem que ficar se diminuindo falsamente, né? Porque, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Eu não sou capaz. Meus irmãos, todos nós temos algum, como nós veremos hoje aqui, algum talento, algum dom, alguma missão. Então a gente não pode ficar se diminuindo. Agora, é lógico, não é se encher de empáfia, de orgulho, de vaidade. Eu sou o máximo, eu sou um dos melhores palestrantes que tem atualmente, eu sou isso, eu sou... Nada disso. Todos nós temos condições. Uns mais, outros menos. Uns num aspecto, outros em outros aspectos. Mas a espiritualidade, o próprio Cristo, Deus, nosso Pai, eles creem em nós, querem a nossa ajuda, a nossa colaboração, a nossa participação. Então, mais do que nunca, nós temos que honrar essa dádiva, essa oportunidade que todos nós temos, como espíritos, como criaturas de Deus.
Sejamos espíritas, sejamos católicos, sejamos protestantes, evangélicos, todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós temos algum dom, algum talento, alguma missão. Então nós temos que valorizar isso, honrar. Então, Haroldo fala que não somente ser atento, estar atento, vigilante, confiante, animado, não desanimar diante das dificuldades ou da demora para que a festa aconteça. Estamos no ano 2022 e ainda estamos desse jeito, e aí começamos a desanimar. E o desânimo é uma porta aberta para o ócio, a preguiça, que segundo a Igreja Católica é um dos pecados capitais, para a depressão, para a obsessão. Começa com desânimo, simplesmente. Então nós temos que perseverar, não desanimar. Então a parábola das 10 virgens é essencialmente sobre isso. E o não desanimar, o perseverar, o vigiar, o orar, o estar atento, também passa por nos prepararmos, estarmos com a reserva de azeite, porque não sabemos nem o dia, nem a hora. Então, Haroldo diz que a parábola dos talentos vem complementar a parábola das 10 virgens. E aí, ele diz que o contexto em que Jesus conta essas duas parábolas é de um suposto fim dos tempos. Fim dos tempos. E o que é isso? Segundo Haroldo, é período de transição. Fim dos tempos não significa que é quando o mundo vai acabar, quando a Terra deixar de existir. Não é nada disso. Transformações acontecem. Até algumas vezes com a lei de destruição, agindo, atuando. O melhor retrato disso somos nós mesmos, enquanto encarnados. O nosso corpo, à medida que o tempo avança, vai se deteriorando, vai se modificando. A lei de destruição agindo, que na verdade é uma lei de transformação. Segundo Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E é verdade. Os elementos químicos, a biologia, está aí, a química, a biologia, para explicar essa transformação. Então, final de tempo, final dos tempos, não é fim do mundo, é fim de um ciclo, de um período e uma transformação. E isso significa que nós temos que estar preparados, como a parábola das 10 virgens nos exorta a estar, e nós temos que usar os talentos que nós recebemos, porque todos nós recebemos. Então, Haroldo, primeiro, ele explica que a maioria, e até eu não sabia disso, eu confesso, eu vim a aprender com esse livro de Haroldo. O talento que muitos de nós, a grande maioria de nós cristãos, acha que é uma moeda, na verdade era uma medida de peso que correspondia a algo em torno de 30 quilos de prata ou de ouro, dependendo da região, do país, da localidade. E tinha o talento menor e o talento maior. O talento menor era de 30 quilos, o talento maior era de 60. Então, esse senhor rico, poderoso da parábola, ele concedeu uma quantidade exorbitante de prata ou de ouro
para esses servos e quis, né, oportunizar, dar a esses administradores, digamos assim, cada um de acordo com a sua capacidade. E aí Haroldo também fala que no grego, de onde ele próprio, Haroldo, traduziu, tanto que tem uma versão do Novo Testamento, traduzida por Haroldo Dutra Dias, direto do grego. Ele diz que, segundo a sua capacidade, né, um recebeu 5 talentos. Ou seja, 5 vezes 3, né, 30 quilos. 5 vezes 3, 15. 150 quilos de prata ou de ouro. Vejamos isso, meus irmãos. O outro recebeu 2. 2 vezes 3, 6. 60 quilos. E o outro, 1. 1 talento, 30 quilos. E eles tiveram total liberdade, porque o Senhor os concedeu e foi viajar, né? Se ausentou do país. E eles tiveram liberdade para fazer o que eles quisessem. 2, né, receberam uma quantidade, segundo Haroldo, não apenas de acordo com a sua capacidade, que é o que a gente costuma ouvir, ler, né, ou dizer. Cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Haroldo, traduzindo diretamente do grego, ele diz: a palavra correta, provinda do grego, é dínamos, que significa dinamismo. Cada um recebeu de acordo com o seu dinamismo. Então, meus irmãos, olha como começa a mudar e como começa a aprofundar o sentido da lição de Jesus. Não é apenas de acordo com a capacidade, é de acordo com o dinamismo. Dinamismo é quando a gente tem vontade de fazer, né? É o perfil hoje que se chama aí de empreendedorismo. O empreendedor é aquele que faz, que monta a sua empresa, a sua pessoa jurídica, né? O microempresário, o empresário individual, né? A empresa, o microempreendedor, né? O MEI, e por aí vai. Então, hoje, né, com essa nomenclatura que nós temos aqui no Brasil, é exatamente isso, né? O sujeito que tem um talento, tem uma ideia, é empreendedor, é dinâmico, tem dinamismo e parte para a ação, né? Para a luta, com todos os desafios. Não fica naquela exatamente postura ociosa, preguiçosa, né? Inútil, como nós vimos aqui na narrativa, né, do próprio Mateus, né, no Evangelho, capítulo 25, né, que narra a parábola dos talentos. Então, cada um recebeu de acordo com o seu dinamismo. Então, o sujeito que é muito dinâmico, é muito empreendedor, recebeu 5. Esse aqui vai fazer, né, milagre, digamos assim. O outro também era dinâmico, mas não tanto quanto o primeiro que recebeu 5. Recebeu 2. E o outro também era dinâmico, mas era só um pouquinho. Era aquele dinâmico que, na verdade, é o dinâmico que a maioria de nós é. Né? É o dinâmico que, segunda-feira eu começo. Hoje não. Só esse final de semana. Estou com uma preguiça, né? É aquela pessoa que fala assim, agora eu vou começar a malhar, né? Ou vou começar a fazer dieta. Mas fica adiando, né? É o famoso também classificado pelos psicólogos, né? Pelos psiquiatras hoje como procrastinador. Hoje não. Amanhã eu começo. Semana que vem. Prometo que é só até o final desse ano. Ano que vem eu engreno. E não, né? É o dinâmico que recebe um talento. É o dinâmico que não é dinâmico de verdade. Né? Então,
somos nós, meus irmãos. Somos nós. E aí, né, Haroldo fala também que muitas vezes, né, a linguagem que Jesus utilizou para transferir suas lições aos seus ouvintes, a nós outros, parece-nos, a princípio, uma linguagem dura, e inclusive Jesus ouviu essa reclamação de alguns. Duro é este discurso para nós. Quem o pode suportar? E abandonaram Jesus, desistiram de ser seguidores, discípulos, apóstolos. E ele, inclusive, Jesus perguntou para os 12 que nós conhecemos, aqueles que ficaram realmente, né, até o fim: quereis vós ir também? E aí Pedro, naquela mediunidade maravilhosa que ele tinha, mas que às vezes era influenciado positivamente e às vezes negativamente, porque o médium, né, não é garantia de que só será, embora muitos, né, nós sabemos de casos aí, né, que estão relatados, né, nos livros da doutrina, né, e contos, pessoas, né, que querem participar de reuniões mediúnicas ou que querem receber mensagens psicografadas, mas só recebem espíritos, mensagens, comunicações de espíritos elevados, de espíritos superiores. Né? Não recebem espíritos sofredores, precisando de ajuda. Né? Só recebem espíritos para dar lição, para, né, comunicar que estão fazendo isso ou aquilo, estão ajudando aquele. Então, nós, com essa característica de procrastinadores, preguiçosos, maus, servo mau e preguiçoso, servo inútil, a gente vai ter sintonia, meus irmãos, para receber somente espírito elevado. Até pode, por um momento de graça, de misericórdia, até pode receber um dia uma mensagem. Agora, só receber mensagem, comunicação de espírito elevado, tem algo errado, porque se a gente está num mundo de provas e expiações, num nível que, com a misericórdia, com a educação, com a gentileza dos espíritos, dizem que é mediano o nosso nível, que eu tenho defendido, que na verdade não é mediano coisa nenhuma, é espírito atrasado mesmo, todos nós. Né? A escala de mundos, o mundo que está na metade, mais ou menos, é o mundo de regeneração. Então, espírito mediano é espírito de mundo de regeneração. Espírito de mundo de provas e expiações é abaixo do mediano. Então, a gente tem condições de ficar recebendo só espírito bom, elevado, né? Comunicação com muito conteúdo moral, né? Espiritual, elevado, conselhos. Não. Quem pode trazer a nós isso é um ou outro, como um Chico Xavier, com a sua psicografia, que também recebia, já disse isso aqui eu, né? Também recebia espíritos sofredores, espíritos obsessores, participava de reunião mediúnica de desobsessão. Muitas pessoas não sabem disso. Chico não recebia só mensagem, livro, né, de Dr. Bezerra, Humberto de Campos, né, Eurípides Barçanufo, e, enfim, né, Emmanuel, André Luiz e todos que nós conhecemos. Né? Não, Chico Xavier recebia espírito, comunicação de espírito sofredor, obsessor, precisando de ajuda. Então, olha que exemplo, meus irmãos. E a gente sabe que Chico não está no mesmo patamar que nós outros, está muito acima. Né? Nós estamos muito abaixo, muito aquém de Chico Xavier. E queremos ser, muitas vezes, iguais a ele, substitutos dele. Né? Ah, Chico nos deixou, né? Agora quem será que vai substituí-lo? E tem um monte de gente se arvorando em substituto de Chico, né? Recebendo supostas mensagens de espíritos desencarnados, né? Trazendo
mensagem para os familiares. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Não só em se colocar como suposto médium, né, que faz esse tipo de atuação, como no acreditar também nessas pessoas, né? A gente tem que ter muito cuidado. O próprio Allan Kardec disse: é melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, não por acaso Kardec falou isso, né? Então, Haroldo diz que Jesus muitas vezes usava uma palavra, né, um estilo que para muitos parecia dura, né, um estilo duro, muito contundente, enérgico. Mas a gente precisa disso, meus irmãos. Porque se mesmo assim a gente está há mais de 2000 anos como servo mau e preguiçoso, servo inútil, né, procrastinando, quantos espíritos que já receberam a lição de Jesus, que conheceram o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que estão muito além de nós outros. Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros. E muitas vezes nós, Haroldo diz aqui nesse capítulo, em que ele comenta a parábola dos talentos, nós estávamos lá, na época de Jesus. Nós, muitas vezes, ouvimos as lições diretamente proferidas pelo Cristo. Estávamos naquela multidão que ouviu o sermão da montanha. Estávamos naquela multidão que foi alimentada com pães e peixes. Fomos curados de alguma enfermidade. E estamos aqui, no famoso amanhã, semana que vem, ano que vem, na encarnação que vem, no milênio que vem. Né? Adiando, procrastinando. Servo mau e preguiçoso. Então é duro o discurso de Jesus? É duro, mas é o que a gente precisa. Porque fala mansa, né? Se falando da forma correta, é o pai e a mãe que muitas vezes nos adverte quando nós somos crianças, e mesmo assim, falando duro, olhando sério para a gente fica olhando e vai lá e faz de novo o erro, né? Então, quer dizer, é aquela personalidade que os psicólogos e os psiquiatras, né, chamam de desafiador opositor. Desafiador opositor em relação a Jesus, meus irmãos. É isso mesmo. Triste, né? Mas é a nossa condição, né? Então, essa parábola, né, tem um significado, uma importância crucial, principalmente nesse momento em que nós estamos, período de transição aí, planetária, passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, né? E como ele fala, o talento é concedido de acordo com o dinamismo, com a capacidade, sim, mas capacidade de fazer. Com a capacidade de fazer. Então, Jesus, Deus, os espíritos encarregados das reencarnações, dos projetos, eles querem, com a nossa capacidade, com o nosso dinamismo, proporcionar que nós façamos maravilhas. Jesus disse, meus irmãos, vós sois deuses, brilhe a vossa luz. E a gente apaga a luz que tem em nós, né? Nós temos uma luzinha e nós apagamos essa luzinha. A gente prefere ficar na escuridão, no breu, querendo a luzinha dos outros, né? Olha a questão da parábola das 10 virgens. Dá-me do vosso azeite, dá-nos, né, do vosso azeite. Não, vai lá e quem tem que fazer, né, quem tem que brilhar é cada um. Ninguém atrapalha o outro por brilhar. E nem nós podemos e devemos nos sentir ofuscados se alguém brilha. Nós temos que saber valorizar e aproveitar esse que está brilhando. Seguir o exemplo, o caminho e passarmos a brilhar também. Agora,
a gente tem uma centelhazinha divina, né? Uma faísca. E em vez da gente aproveitar, né? Fazer com que aquilo cresça, né? Torne-se uma chama e ilumine, a gente apaga. Então, né? E reclama, né? Ah, eu estou nessa condição, num mundo desse, né? Tá tudo errado. Não tem nada errado. Tá tudo de acordo com o que a gente está escolhendo, com o que a gente quer, com a nossa preguiça. Quer sair disso? Haja. Lute. Empreenda espiritualmente, né? Então, diz Haroldo aqui, só que não basta ser dinâmico. Haroldo diz, não basta ser dinâmico. Você não basta ser empreendedor dinâmico. Você tem que saber empreender. Porque ele próprio fala, né? E nós também que fomos e participamos e crescemos e fomos evangelizados na Escola Jesus Cristo, ouvimos do professor Clóvis Tavares, movimentação espírita é diferente de movimento espírita. E Haroldo fala isso. Movimentação é, né? Todo mundo se mexendo. Agora, o movimento espírita, muitas vezes Haroldo fala que esse dinamismo, meus irmãos, que é muito apreciado e aproveitado pela espiritualidade, pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, esse dinamismo que cada um de nós tem, em maior ou menor grau, ele é o dinamismo que muitas vezes faz a gente silenciar, como o exemplo do próprio Cristo. Quem mais dinâmico do que Jesus, meus irmãos? Quem mais dinâmico do que Jesus? E ele silenciou muitas vezes. E aí Haroldo cita Pilatos como um exemplo contrário, né? Falou, disse que era isso, disse que era aquilo, disse que podia isso, disse que podia aquilo. Perguntou a Jesus o que era verdade. Quer dizer, falou. E no final das contas, esse falso dinamismo de Pilatos ensejou, né, culminou com o quê? Então eu lavo as minhas mãos. Então não é dinamismo coisa nenhuma, né? É um falso dinamismo. Porque o dinamismo verdadeiro é Jesus, na condição em que estava, podendo fazer tudo. Haroldo fala, Pilatos era governador, né, ali o governador romano, né, o intendente, né, o representante de César ali na Galileia, na Judéia, né, era o governador daquele local, o governador romano daquele local. E Jesus era nada mais, nada menos que o governador planetário. Pilatos falou demais, sendo o governador de uma localidade terrena. Jesus silenciou, sendo o governador espiritual do planeta. Olha o dinamismo. Dinamismo com sabedoria, com bom senso. Então, não é movimentação, porque muitas vezes nós fazemos muitas coisas, né? Hoje em dia também, né, tá muito comum o termo cunhado aí pelos psicólogos, né, psiquiatras, workaholic, né? É a pessoa que é quase que viciada em trabalhar. Trabalha, passa a maior parte do dia, da semana, do mês, na empresa ou no seu local de trabalho, se é autônomo, né? Não consegue ficar em casa, né, com a família, tem que estar no local de trabalho. Mas será que essa pessoa está trabalhando mesmo? Está produzindo? Está sendo efetivo, eficiente, competente? Então é isso, em termos espirituais, meus irmãos. Não adianta a gente se movimentar demais, né, fazer muito alvoroço,
e não estar construindo o que a gente tem que construir. Essa que é a questão, né? Então, o dinamismo, ele tem que ser direcionado. Porque, por exemplo, né, o pecador, muitas vezes, ou trazendo para o âmbito terreno, né, o âmbito da vida do encarnado, a gente pode ser um pecador daqueles, um criminoso, e que faz muita coisa, faz muita ação criminosa, faz muita ação pecadora. Estamos nos movimentando, olha o dinamismo aí, mas nos movimentando da forma errada, nos movimentando para o mal. Então, não basta ser atuante, ativo, né, dinâmico, empreendedor. O que nós estamos empreendendo? Essa que é a questão. O que nós estamos produzindo? Aí a gente se remete à questão do Livro dos Espíritos. O que é trabalho? Né? Qual a definição de trabalho? Trabalho, dizem os espíritos superiores, é toda ocupação útil. Então, muitas vezes a gente está se movimentando, fazendo alguma coisa, mas não está nem trabalhando. No sentido, né, mais elevado, com cunho espiritual, moral. Está fazendo muita coisa, está fazendo uma atividade, mas não está trabalhando. Né? Então, esse dinamismo, né, que o nosso mestre veio nos dizer que com cada talento que a gente recebe, a gente tem que empreender, fazer, multiplicar. E também tem um detalhe: o dinamismo, muitas vezes, esse que é capaz de multiplicar, sim, tem que ser não para proveito nosso somente. Eu vou empreender, eu vou multiplicar, né? Eu recebi, inclusive, né, esse capítulo, essa parábola, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Capítulo 16, este, que aborda, Evangelho segundo o Espiritismo, né, aborda a utilidade providencial da riqueza, por exemplo. Prova da riqueza e da miséria. Qual é a utilidade da riqueza? Por que Deus concede a riqueza para alguns? Né? Desigualdade das riquezas. Por que existe desigualdade das riquezas? Quem quiser, né, saber, eu já falei sobre isso em outras pregações, mas hoje eu vou apenas citar, não vou comentar sobre. Né? Está aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Prova da riqueza e da miséria. Utilidade providencial. Por que existe a riqueza nesse mundo nosso? Por que existe a desigualdade? Então, esse dinamismo, esse empreendedorismo, não é para a gente, eu vou multiplicar sim. Eu vim, né, com esse talento, digamos, né? Deus acreditou na minha capacidade, no meu dinamismo, e eu vim, ou numa família rica, ou eu me transformei num rico, né? E será que é para a gente usufruir, né? Ter uma vida de sombra e água fresca, do bom e do melhor, né? Tudo do bom e do melhor, como diz Allan Kardec nesse capítulo 16, né? Uma vida extrema e unicamente sensual, mas isso não quer dizer que é só relacionado à questão do sexo, não, meus irmãos. Sensual, tudo que é dos nossos sentidos, né? Eu quero sentir os perfumes mais caros do mundo, né? Que eu tenho dinheiro para isso. Eu quero tocar, né, nas roupas mais caras, né, dos estilistas, né? Então a gente vê aí, né, modelos, né, ou até jogadores de futebol, de basquete, de beisebol e sei lá mais o que, né? Cantores, artistas, com roupas que cada peça
custa mais do que às vezes 2, 3, 4, 5, um ano de trabalho de um trabalhador que recebe um salário mínimo. Né? Então é para isso que o dinheiro é colocado na mão de uma ou de outra pessoa. Né? Então eu quero sentir e usar os perfumes mais caros. Né? Perfume que custa aí 5 mil reais, 10 mil reais um vidro. Né? Eu quero beber vinhos, licores, uísques, né? E sei lá mais o que, gin, conhaque, né? E negócio que leva não sei quantos anos no barril de carvalho, e aí por causa disso é uma edição especial lá e tal, e aí a garrafa custa 20 mil reais. Né? Olha só, olha aqui, prova aqui, esse aqui é especial. É especial e 20 mil reais, né? 2 anos de trabalho, às vezes, de uma pessoa que recebe um salário mínimo. Né? Então, é para isso que o dinheiro chega às mãos de algumas pessoas. Né? Quero andar em carros, né, que custam 700 mil, 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais. Como se tivesse diferença, né, de um carro que custa 30 mil, 40 mil reais. Né? Os dois vão levar-nos, tanto um quanto o outro, ao mesmo lugar. Né? E, não, mas eu quero ter esse e tal. Então, quer dizer, tem gente que tem coleção de carro, né? E aí depois fala, né, que é coitado da população, né? Então, quer dizer, é incoerente. Então, esse dinamismo, que não é o dinamismo verdadeiro, esse a gente tem que se livrar dele. O dinamismo que Jesus, que os espíritos, amigos, benfeitores querem que nós tenhamos e cultivemos, é o dinamismo que pega esse dinheiro e monta uma empresa, uma fundação, né, uma ONG de verdade para ajudar, né, e não, eu vou beneficiar minha família, ou até, diz Haroldo aqui no livro, que Haroldo tem umas tiradas engraçadas, né, meus irmãos, tanto nas palestras dele, quanto nos livros. Né? Ele fala que não é o dinamismo para você um dia aparecer em casa com um carro caríssimo, né, e não dizer para a sua esposa ou, né, para o seu marido quanto custou, porque você tem vergonha até de falar, você tem medo de falar. Né? Então, é aquele caso aqui que ele cita. Né? Olha que interessante, né? Haroldo fala: há um tempo recebi uma frase interessante. Era uma foto de um Jeep, um carro, né, no qual estava escrito: meu maior medo é morrer e minha mulher vender o meu Jeep pelo preço que eu falei que custou para ela. Quer dizer, muito menos do que custou na verdade. Né? E outra frase também que ele cita aqui, né, engraçada, que nós, né, devemos empreender, né, ter esse dinamismo para o bem, né, e não apenas de forma egoística. Né? Diz aqui a frase que ele ouviu, né, que ele leu, na verdade, numa lápide, ainda por cima. Né? Cadê? Vejamos, meus irmãos, olha que coisa curiosa, né?
Certa feita, diz Haroldo, via escrito numa lápide, fulano de tal, marido, pai e filho, saudades e mágoas. E aí ele diz, nunca tinha visto uma lápide como essa. Em vida, aquele homem foi pai, cumpriu as atribuições dessa função. Estava tudo certo. Ele cumprir os deveres de marido, de pai, bem como seus encargos profissionais. Entretanto, havia alguém chorando? Mais ou menos. Alguém estaria com saudade? Não muita. Esse é o que enterrou o talento. Quer dizer, a gente faz, né, aquilo, isso quando a gente faz, né? Eu vou fazer a minha obrigação. Então, a gente, né, outra palavra também que está muito na moda, né? Reciprocidade. Eu terminei meu namoro, né? Eu terminei meu relacionamento, eu terminei meu casamento, porque não estava havendo reciprocidade. Né? Eu estava me doando demais, né? Eu renunciei demais e não houve reciprocidade. Né? Minha namorada, minha noiva, minha esposa não correspondeu. E Haroldo diz que a gente não tem que fazer nada na base da lei de Talião, não. Porque a lei de Talião não é só em relação a coisas ruins, né? Punições, não. Nós somos tão atrasados espiritualmente que a gente pratica a lei de Talião até nas coisas boas. Então a gente ama na mesma medida. Né? Eu vou amar igual a minha esposa, né? Ou a mulher, eu vou amar igual o meu marido me ama. Eu não vou amar mais. Se eu amar mais e eu perceber que não está ele, né, ou ela correspondendo, aí vai começar a dar ruim, né? Tem que ter reciprocidade. E aí, quer dizer, até nas virtudes, até nas coisas boas, a gente quer lei de Talião. Então a gente faz conta de matemática. Eu estou amando 80%, então eu quero que ela me ame 80% também. Se ela me amar 70%, eu estou com 10% de crédito. Né? Então eu estou renunciando 60% em favor da minha esposa, da minha família. Eu quero que eles também correspondam. Senão eu estou... Né? Então a gente fica fazendo conta de matemática em relação às virtudes, meus irmãos. E Haroldo, interpretando a parábola dos talentos, ele diz: o que Deus nos concede como talento é como se nós fôssemos uma árvore. A árvore frutífera, né? Ela poderia frutificar uma vez só. Cumpriu lá, ela não é uma árvore frutífera? Brotou, cresceu, né? Deu frutos, pronto. Eu já fiz o meu papel. Eu tinha que dar frutos. Dei. Uma vez. Um fruto. Será que a gente concebe? Né? E aí tem a lição que foi real, não foi nem parábola, né? Da figueira estéril, né? Que não dava frutos. E Jesus secou aquela figueira. Olha aí a analogia com a parábola dos talentos. Coloquem ele para fora, onde haverá prantos e ranger de dentes. Servo inútil. Então a gente não tem que fazer só o que é a nossa obrigação, não. O básico. A gente tem que ir além, meus irmãos. Jesus, Deus, os Espíritos, eles esperam isso de nós. Eles esperam isso. Porque se a gente for analisar a parábola dos talentos, esse servo que recebeu um talento e devolveu, tem muita gente que vai falar assim, mas ele devolveu. Ele não furtou, não se aproveitou, não dilapidou. Simplesmente ele pegou e devolveu. Está aqui, né?
a parábola, né, narra isso. Toma o que é teu, disse o servo para o seu senhor. Está aqui, toma o que é teu. É isso que a gente tem que fazer? Quer dizer, Deus nos oportuniza uma coisa maravilhosa, que é participar, ajudar, ser ajudado. E a gente fala, tá aqui, ó, não fiz nem bem nem mal, né? É o neutro. Tá lá no Apocalipse. Oxalá sejais quentes ou frios. Melhor, né? Que sejais quentes ou frios. Porque se fores mornos, vomitar-te-ei da minha boca, né? Então, a gente tem que ser. E aí, para terminar, então, é árvore que dá muitos frutos, não é um... Ah, eu já dei meu fruto, pronto, acabou. Já cumpri com a minha obrigação, né? Então, é ir além. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, disse Jesus, que há, né, de mérito nisso, ou de grandioso? Então, capítulo 132 do livro Fonte Viva, para finalizar, de Emmanuel, intitulado Tendo Medo. Livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho. Contar apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. Olha aí a falsa modéstia, né? Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade, eu não tenho o dom da palavra, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho nada, né? E recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo, como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Então, meus irmãos, sejamos árvores frutíferas de luz. Que Jesus nos abençoe. Um ótimo final de sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana de muito trabalho e muita multiplicação de talentos. Que Jesus e Deus permitam que nós encerremos a nossa pregação. Muito obrigado pela audiência de vocês e que Deus nos abençoe.